Muito boa tarde. Só no ano passado foram feitas 182 queixas por violação no Luxemburgo. Em 5 anos foram mais de 800, segundo dados do governo revelados na resposta a uma questão parlamentar do Partido Pirata. Segundo os dados, o número de queixas feitas em 2024 apresenta uma ligeira diminuição face aos 191 casos que deram entrada nos tribunais luxemburgueses no ano anterior. As autoridades judiciais apelam às vítimas para que apresentem queixa de forma a permitir lutar eficazmente contra este tipo de violência, garantindo que todas as denúncias levam automaticamente à abertura de uma investigação. Um restaurante da Rue Pierre Dupont, em Differdange, foi assaltado na noite de segunda-feira por um indivíduo mascarado e armado com uma faca. De acordo com a polícia, o roubo ocorreu por volta das 21h40. Armado com uma grande faca de cozinha, o suspeito exigiu o dinheiro da caixa registradora, pondo-se de seguida em fuga. Segundo as autoridades, não há registro de feridos e o caso já está a ser investigado. Sobre o suspeito, a polícia revela que o assaltante vestia roupas escuras e usava um passa-montanhas. A ação inverno, destinada a acolher pessoas sem domicílio fixo durante o inverno, tem novas regras. Apenas os sem-abrigo que comprovarem que estão há 3 meses no Luxemburgo têm acesso garantido. Os restantes podem recorrer ao abrigo por apenas 3 noites. As autoridades justificam a medida alegando que estrangeiros terão usado o abrigo sem intenção de permanecer no país, algo contestado pela Comissão Consultiva dos Direitos Humanos, que fala em falta de dados sobre a matéria. O organismo alerta que o governo deve adotar medidas eficazes contra a pobreza e facilitar o acesso à habitação, e critica o critério arbitrário de seleção que pode excluir residentes que nunca procuraram apoio social. O Luxemburgo gastou mais de 134 milhões de euros com os centros de testes à Covid-19 durante a pandemia e, segundo o Tribunal de Contas, as estruturas eram muito maiores do que o necessário. Num relatório sobre o assunto, a instituição frisa que as infraestruturas eram demasiado grandes para a procura. Na primeira fase dos testes em larga escala, por exemplo, os centros tinham capacidade para 1.800.000 pessoas, mas foram feitos apenas 600.000 testes. Apesar de os custos terem ficado dentro dos limites estabelecidos, o Tribunal de Contas recomenda uma melhor planificação e otimização dos recursos no caso de futuras crises sanitárias. E a fechar, o Papa Francisco, de 88 anos, que está hospitalizado há vários dias em estado crítico, com pneumonia em ambos os pulmões, descansou bem durante a noite, segundo a informação avançada hoje pelo Vaticano. Na segunda-feira, o boletim clínico da tarde indicava que as condições clínicas de Francisco registaram uma leve melhoria, com os médicos a lembrarem ser necessária prudência e a manterem um prognóstico reservado.